Bem-vindos a mais uma dica de sexta. Eu sou Patrícia Miller, da Ateliê Casa de Pano. Hoje a gente vai fazer uma carteira, um pouquinho mais elaborada, mas a intenção maior é mostrar uma estrutura diferente que a gente pode fazer nas carteiras. Geralmente a gente usa filon filter, manta, e nesse caso aqui eu vou usar muito o papel termocolante definitivo. Então a gente vai usar 2 pedaços de 22 por 24, a parte de fora, a parte de dentro e a manta Policem R1 que eu já quiltei, já matelacei aqui na manta, a parte de fora. Então essas são as duas partes do corpo. A gente tem aqui uma parte de 20 por 22, eu já dobrei, vou mostrar como é que eu fiz na outra fase, outra de 18 por 22, que eu já fiz a dobra, onde vão ser colocados os documentos. As partes dos cartões, aqui eu fiz 4 partes, 3 delas tem 14 por 9 e uma delas 18 por 9, que é a maior, foi uma questão de charme de decoração. Tenho aqui também mais uma que é 22 por 22, essa aqui que eu vou mostrar. Ela tá com 2 cores, por uma opção. Poderia ser aqui 22 por 22, mas eu emendei aqui para fazer um charme de combinar os tecidos. Então eu tenho aqui 22 por 22, eu vou pegar o papel termocolante, assim eu fiz com todas essas partes que eu mostrei, o papel termocolante definitivo, eu vou colocar a parte onde tem a cola para baixo e vou passar no ferro. Vou colocar na metade, ou seja, esse papel tem 11 por 22 e vou passar. É uma forma bem legal de estruturar a carteira, que não ocupa espaço, fica bem fininho e fica firme. Espero esfriar, tirar o papel, dobro a outra parte do pano e eu já tenho as minhas partes todas estruturadas. Assim eu fiz com essas duas do dinheiro, assim eu fiz com as partezinhas do cartão, todas elas, dobrei e coloquei o papel termocolante. Então agora a gente vai montar a carteira. Eu vou pegar a primeira parte de 18 por 22 que eu fiz, que eu dobrei, que tá prontinha, e vou costurar as partes de cartão em cima dela. Então, eu vou medir para colocar todas essas partezinhas de cartão. Alinho bem embaixo. E as outras eu deixo 2 centímetros de distância. 1, 2. De distância desse pra cá. Desse aqui pra cá, mais 2. E desse pra cá, mais 2. Pronto. Já medi, já posicionei. Agora eu vou alfinetar, porque eu vou costurar o fundo deles. Então, eu vou costurar aqui embaixo primeiro, depois vou costurar o outro, depois o outro. A costura é aqui no final. Assim a gente vai fazendo o espaço dos cartões. Pronto, temos a parte dos cartões. Agora eu vou pegar aqui um debrum pra gente fazer o acabamento desse acabamento lateral aqui. Vou dobrar pra trás, dobro e dobro, ultrapassando uns 3 milímetros da costura, porque assim eu vou costurar do outro lado. Para fazer um bom acabamento de finalização, eu vou costurar aqui desse lado, seguindo a costura da primeira costura que eu botei o debrum. Essa parte dos cartões vai desse lado, da parte interna da carteira. E eu tenho essa outra maior, que eu já tinha feito, que era 20 por 22, que eu vou colocar embaixo. 20 por 22 embaixo, que eu já fiz ela dobradinha, a outra em cima. Então, aqui vai ficar com 1 centímetro de diferença entre as duas partes de colocar documento, dinheiro e essas coisas todas que a gente usa na carteira. Vou passar uma costura aqui para firmar, estabilizar essa minha parte, que já está pronta. Então, agora, essa parte aqui, que eu já tinha feito também, ela vai desse lado e é onde eu vou botar o celular. É uma parte maior para eu colocar o celular. Para isso, eu vou fazer uma lapelinha aqui pra gente prender aqui e fechar o celular depois com o botão. Então, essa parte aqui,
Vou colar aqui, deixando um pezinho de cada lado aqui. Vou colar nessa posição o meu papel termocolante. Tirar o papel e agora eu vou colar, formando a lapela. Vou colar um ladinho com muito cuidado, as extremidades. E agora eu vou finalizar mais uma bordinha. E fechar. Claro que eu vou passar a costura em tudo, até para fazer um acabamento decorativo e para finalizar a lapelinha. Então, agora eu vou passar uma costura ao redor. Aqui eu passei toda a costura ao redor. Com essa parte, eu vou posicionar aqui, bem no meio, costurar, porque depois a gente vai colocar um botão de pressão. Só essa costurinha aqui. Agora, eu posicionei aqui essa parte do celular, do lado de fora da peça, direito com direito, e vou costurar. A lapelinha, nós temos aqui uma lapelinha de 9x6, que eu fiz a mesma coisa, tem aqui a estrutura de papel termocolante dentro. Eu vou posicionar do outro lado, bem no meio, onde também vai o botãozinho de pressão. Já prendi a lapelinha de fechamento. Ainda a última coisinha que falta a gente prender é um pedacinho de 3x5. E eu vou dobrar uma vez, dobrar mais uma e mais uma. Então, eu vou passar aqui uma costura para fechar esse acabamento. Dobrar e vou posicionar bem no centro aqui, bem no meu centro. Passar uma costura. Então, tudo a gente posiciona, coloca, aplica antes de fechar a carteira. Essa partezinha vai ser para colocar esse mosquete, que é a alça da carteira, que é uma alcinha de couro pronta. Então, aqui agora, a única coisa que falta pra gente fazer é colocar os botões antes de fechar a carteira. Então, eu vou botar primeiro a parte dos botões, a parte de cima do botão. Vou colocar um aqui e o outro na lapelinha. Aqui a gente tá usando o balancinho pra colocar o botão bem na ponta, bem centralizado. A outra partezinha aqui da lapela, que a gente já colocou, vou prender o botão, bem centralizado também. Agora, a gente vai medir o posicionamento da parte de fechamento desse botão. Então, eu vou deixar um pouquinho afastado, porque o celular tem altura, para ele ficar com espaço, um pouquinho afastado, e vou marcar a posição bem centralizada do botão. Aqui ela fica aproximadamente 2 centímetros. Então, eu vou colocar outra parte desse botão que vai fechar essa lapelinha. A outra parte, que é o fechamento dessa lapela, também fica a 2 centímetros da costura. Então, recapitulando, o fechamento da lapelinha do celular e o fechamento da carteira. Então, agora a gente coloca tudo direito com direito, lembrando que um lado do celular e outro lado pro cartão. Vou alfinetar e vou costurar. A abertura para desvirar, eu vou deixar aqui aonde eu passei a primeira costura, que eu prendi a parte do celular do lado de fora. Então, aqui eu vou deixar a abertura para desvirar depois.
Então, eu costurei aqui toda a carteira. E aqui eu já cortei os cantinhos para que não fique grossa. Às vezes a gente tem que realmente cortar os cantinhos. E vou desvirar por aquela abertura que eu deixei na hora que eu fiz toda a costura ao redor. Vamos ajeitar todos os cantinhos. E essa parte que ficou aberta, como eu falei, ela ficou aberta num local que eu vou desvirar a parte do celular e ela vai ficar bem escondida. Eu não tenho nada que eu tenha que fechar a mão e que vai aparecer. Pra gente finalizar a estrutura, eu vou passar uma costura aqui no meio pra gente prender o forro e ele não ficar solto. Tá pronta a carteira, a gente vai colocar o celular aqui dentro. E é uma carteira bolsa. E a gente tem aqui a alcinha, super versátil, fácil de fazer. Uma peça bem legal pra gente dar de presente, pra gente vender também, muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado da dica de hoje, não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais. Um beijo, até semana que vem!